Seja muito bem-vindo ao Palavra Diária e eu gostaria de perguntar se você já ouviu aquela famosa frase: o que não mata, engorda. Ou então, o que não mata te fortalece. Bom, essas frases geralmente são usadas para justificar situações que às vezes vêm na nossa vida e elas servem para o nosso fortalecimento e não necessariamente para a nossa derrota. Essas frases estão adequadamente corretas? Elas estão certas? Bom, depende, né? Um acidente, por exemplo, que não te mata pode te deixar muito debilitado e, nesse caso, mais fraco e não mais forte. O que você come que não te mata não necessariamente vai te engordar, mas todo mundo sabe o que esse ditado popular quer dizer. Ele quer dizer que situações vêm para a nossa vida e muitas vezes nos deixam mais fortes do que éramos quando estávamos no início de todo aquele processo. Bom, a Escritura fala sobre isso num certo sentido, mostrando para a gente que é possível que determinadas circunstâncias corroborem para a nossa maturidade e para o processo de crescimento. Por exemplo, o apóstolo Paulo falando aos Filipenses no capítulo 4, a partir do versículo de número 12, ele diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Geralmente, só lemos o versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo se tornou muito conhecido. Pessoas que nem mesmo temem ao Senhor ou acreditam na Bíblia usam esse versículo da maneira como preferem. Vemos esse versículo em para-choque de caminhão, em para-choque de carro, em qualquer lugar você vai encontrar esse versículo por aí. O que é difícil é encontrar o versículo anterior, em que o apóstolo Paulo fala que sabe passar por todas as situações difíceis, por aquelas dificuldades que o fortaleceram. Então vejam que aqui a Bíblia nos mostra que a nossa vida parece uma roda gigante, como já dizia um poeta contemporâneo nosso. A verdade é que existem situações boas, situações ruins, e todos nós estamos sujeitos a elas e podemos passar por elas. A grande questão que nós precisamos saber responder diante desses momentos e dessas dificuldades é: o que temos aprendido com as dificuldades da vida? O que temos aprendido com os momentos bons da vida? É isso que nós precisamos saber responder, porque o tempo todo o Senhor está nos ensinando. Enquanto vivemos esse processo chamado de santificação, ou seja, período em que o Senhor vai trabalhando na nossa vida até aquele dia em que Ele volte ou que Ele nos chama, nós estamos sendo preparados para viver de acordo com a palavra de Deus e de acordo com a maneira como o Senhor deseja. E por isso as situações mais adversas vêm, situações boas ou situações ruins, sempre para que nós sejamos aperfeiçoados no caminho do Senhor. Por isso, é só depois de passar por situações ruins e por situações boas que nós podemos, de fato, com experiência, dizer: tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, inclusive, disse isso, veja no versículo 12, que em tudo já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. A palavra experiência é muito importante, porque a experiência é o que molda a maturidade. Quanto mais experiência, espera-se que, repito, mais maturidade. Eu fiz essa ênfase porque nós sabemos que existem muitas pessoas velhas com a maturidade de uma criança de 5 anos de idade, mas essa não é a regra. O normal é que as pessoas, por quanto mais experiências tiverem, mais maturidade também terão. Nesse sentido, te convido a refletir a respeito das circunstâncias que você tem passado na sua vida e puxar esse aprendizado para você. Aprenda o que o Senhor está te ensinando e tenha experiência nessas situações todas, sejam elas boas ou ruins, para que no final você consiga dizer: tudo posso naquele que me fortalece.